Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um assunto importante. Por que ele é importante? Porque nós vamos falar qual que é a importância da leitura dos livros de uma maneira geral, não só para estudantes, mas como para as pessoas de uma forma geral. A gente fez uma pesquisa assim relativamente ampla. Depois eu refiz a pesquisa, encontrei alguns dados que eram dissonantes, depois descobri que são de épocas diferentes, de datas diferentes, mas ficou consistente a síntese que eu fiz aqui. E eu fiz uma síntese baseada em pensamentos dos pedagogos, da própria psicologia, da sociologia, da antropologia e de ensaístas de uma maneira geral. E a leitura é de fato importante, ela tem processos que produzem uma cognição melhor, um aprofundamento, uma competência, uma capacidade de verificar e ver a vida. É claro que eu estou falando de livros, né? Porque a leitura que nós fazemos atualmente na internet, posso dizer que nunca se leu tanto, mas você lê coisas cortadas, resumidas, enunciadas, já dadas como certas, fatos que são verdadeiros às vezes não são, e você lê sobre a vida das pessoas, você lê e fala conversando digitalmente. É claro, você está lendo, mas você não está lendo uma obra. Então nós estamos falando de leitura de obra, não estou falando só de estudo, não. Estou falando de leitura de uma obra. Porque você pode estudar, por exemplo, um resumo na internet. É uma leitura? É. Mas ela não tem aquele começo, princípio e fim, ela não tem aquela viagem, ela não tem aquele tempo de maturação, de observação para aquisição de conhecimento, para aquisição de outras coisas. Então a leitura que eu estou falando aqui é uma leitura de obras, de livros. Seja uma obra de ficção, seja um romance, seja um livro científico, seja qualquer tipo de livro, exceto esses livros de autoajuda, que isso aí é quase a mesma coisa que você lê na internet, porque são textos resumidos e que trazem coisas que não são necessariamente verdadeiras. Ainda assim, porque essas obras elas não te ambientam, né? Elas não colocam para você um contexto. O importante é você ler uma obra que elege um contexto e você vai ali passando, modificando de ideias, de conteúdos, de lugares, né? E que você está sempre imaginando. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo, assinar o nosso canal, ok? Para me ajudar a dar engajamento. Então vamos passar a leitura. Esse vídeo provavelmente não vai ficar muito longo, porque o texto aqui que eu fiz, eu fui resumindo, tirei algumas partes e deixei só as coisas principais. Eu me ocupei de falar da importância pelos prismas da sociologia, pedagogia, psicologia e antropologia, mas também me ocupei de ver quem são os povos que mais leem. E nisso aí eu encontrei assim, alguns números que não são díspares, que não são consonantes, mas o que houve? Eu vi de institutos de épocas diferentes, da década passada, de 2002, depois de 2022, 2023, 2024, 2025. Então, eu vou citando as datas. Muito bem. O que é a leitura? A leitura é um pilar fundamental no desenvolvimento humano, transcendendo o simples ato de decodificar palavras para se tornar uma ferramenta poderosa de transformação individual e social. Diversos campos de conhecimento como pedagogia, psicologia, antropologia e sociologia convergem para a importância dessa prática, cada um a seu modo, obviamente, ressaltando os múltiplos benefícios que ela proporciona. Se você for ler e perguntar para cada um desses caras, eles vão fazer um texto imenso dizendo da importância. A leitura é uma das práticas mais fundamentais para o desenvolvimento humano, é amplamente estudada pelos pedagogos, psicólogos, antropólogos e sociólogos, que foi aonde eu circunscrevi a minha pesquisa. A sua importância vai além da aquisição de conhecimento, influenciando aspectos cognitivos, emocionais, sociais e culturais. Vamos apresentar então essa síntese dessa pesquisa em perspectivas de autores, ensaístas, pedagogos, filósofos, antropólogos, sociólogos, mas também alguns institutos. A importância da leitura para estudantes, para as pessoas em geral, uma perspectiva multidisciplinar.
Primeiro, a pedagogia. 2 enfoques aqui. Para a pedagogia, a leitura é uma base de aprendizagem. Ela valoriza a autonomia intelectual e social, motivando os alunos a compreenderem e transformarem o contexto em que vivem. A leitura desde a infância estimula a imaginação, o raciocínio e a interpretação. Então vamos recolocar a leitura desde a infância. Estimula a imaginação, o raciocínio e a interpretação. Inclusive, a leitura tem um fator interessante. Às vezes você é uma pessoa solitária, ou às vezes você quer ficar sozinho. A leitura é uma ótima companheira, ela faz um diálogo com você. Você está ali pensando, refletindo, vendo personagens, imaginando, seja lá qual for o conteúdo. E ela permite uma aquisição de conhecimento e a descoberta de um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas. A leitura, ela é de uma certa forma uma viagem, né? Você começa a viajar por outros mundos, forçando a sua imaginação. Pedagogos enfatizam a necessidade de incentivar a leitura diária e a interpretação dessa leitura, observando as dificuldades das crianças e oferecendo livros que despertem seu interesse nas crianças, nos jovens e nos próprios adultos, e até nos mais velhos. O desenvolvimento de hábitos de leitura é um processo contínuo que se inicia no lar, depois na escola, e deveria continuar na vida. A gente deveria ter menos tempo de tela, mais tempo de livro. A não ser que você resolva ler um livro dentro do Kindle, né? Ou no computador e tal. A pedagogia, outra forma de ver. A leitura como base da educação. Autores como Paulo Freire, no ano de 1989, na sua publicação, destaca que a leitura é um ato político e libertador, essencial para a formação crítica do indivíduo. Verdade. Segundo ele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, indicando que interpretar textos está intrinsecamente ligado à compreensão da nossa realidade. O Vygotsky, tanto Freire quanto Vygotsky, nós já fizemos um trabalho aqui sobre as pedagogias deles, em artigos referenciados de 1978, a respeito do material de Vygotsky. Ele faz uma abordagem sociocultural, ele afirma que a leitura, ou afirmava, né, porque ele já escreveu há muitos anos, mas o seu pensamento afirma que a leitura é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo, porque ele permite a internalização de conhecimentos e ampliação da zona de desenvolvimento proximal, que já foi definido num programa nosso aí para trás. Psicologia. Qual é o ponto de vista psicológico? A leitura impacta profundamente o desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, além do conhecimento, da interpretação, que é da pedagogia, você tem o desenvolvimento cognitivo. A leitura melhora a memória e a concentração, exigindo que o leitor retenha informações e compreenda argumentos complexos. Ela estimula o cérebro, fortalecendo a memória e a capacidade de foco. A prática regular pode, inclusive, retardar declínio cognitivo associado ao envelhecimento e aumentar a plasticidade neural, que nós já falamos múltiplas vezes aqui. Ou seja, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões. Isso aí, inclusive, foi um dado da doutora Ana Beatriz, que tem um portal aí na internet e faz muitos vídeos. Ela é uma psicóloga também. Empatia e habilidades sociais. A leitura de ficção, por exemplo, em particular, é amplamente reconhecida por desenvolver a empatia. Ao se envolver com o personagem e suas experiências, o leitor passa a entender e sentir emoções de outras pessoas, fortalecendo a sua capacidade de colocar-se no lugar do outro ou de imaginar ou tentar olhar a vida pelos olhos dos outros. Essa simulação de experiência social aprimora as habilidades interpessoais e contribui para uma vida ética, vida em sociedade. Dentro da psicologia, benefícios cognitivos e emocionais. O estudo da psicologia cognitiva, como os de Casey Stanovich, do ano de 2000, mostram que a leitura frequentemente aumenta a capacidade de concentração, memória e pensamento analítico. Além disso, ela reduz os riscos de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, já dito lá pelos outros autores. A psicóloga Marianne Wolf, que nós já fizemos menção a ela em outros programas, no seu livro Proust and the Squid, explora como o cérebro se adapta à leitura, fortalecendo conexões neurais, melhorando a empatia
pois ler narrativas fictícias permite vivenciar experiências alheias. E também, quando você lê, se você estiver lendo ciência, por exemplo, você está descortinando o mundo, formando plasticamente, o seu cérebro está formalizando um raciocínio a respeito daquilo, internalizando conhecimento de outras áreas, coisas alheias a você, ou aprofundando algo que você já conhece. Então, isso emocionalmente traz um reflexo de valor e você se sente mais denso e mais confiante. Então tem o lado emocional também. No lado da antropologia e da sociologia, a leitura é vista como uma prática social que permite ao indivíduo mergulhar no processo de produção de sentidos e adentrar o universo da cultura. Então, a antropologia social já é uma estrutura mais cultural. Ela é um meio de conexão com o mundo, né? De construção do conhecimento e formação de opiniões. Mesmo que você esteja lendo ficção ou romance, que você não esteja lendo matéria científica, ela faz uma conexão com o mundo, porque os autores que fazem romance e ficções científicas, para que ele seja um bom autor, ele tem que criar bons ambientes e personagens. E isso aí faz com que você se conecte. O cara que imagina um livro é um cara que conhece pessoas, que tem alguma psicologia para perceber, para ter a percepção da forma de agir, da forma de sentir. Ele tem um conhecimento de mundo, ainda que ele não seja estudioso de nenhuma área. Muito bem. Então, ela é um meio de conexão com o mundo, de construção do conhecimento e formação de opinião. Tem uma citação de vários autores aqui, eu estou evitando falar. Senso crítico. A leitura contribui significativamente para o desenvolvimento do senso crítico. Isso é muito importante. Você não ficar com senso comum. Você começar a pensar se aquilo ali tem alguma realidade. De um livro para o outro, você vai construindo uma cultura em que você começa a relativizar as coisas que você que te aparecem, as abordagens que te parecem de outras pessoas. Você pode podendo concordar, mas concordar significativamente, ou seja, com um pensamento crítico, argumentando com aquilo. Se aquilo ali cair dentro dos seus argumentos, se os argumentos forem densos, se você tiver uma cultura razoável já construída, e um raciocínio afiado, você consegue saber se aquilo ali tem uma realidade, se é uma coisa de opinião, você pode concordar ou discordar, eleger argumentos para concordar, eleger argumentos para discordar. Então isso é muito importante. Criar criticidade, né? A criticidade ela se baseia naquilo que você já tem conhecimento e o tanto que você já desenvolveu nas suas sinapses lá, nas suas cognições, né? Então você ganha senso crítico, o desenvolvimento do senso crítico. Ao expor o leitor a diferentes perspectivas e argumentos, a leitura estimula a reflexão, o questionamento e a capacidade de avaliação. Isso capacita os indivíduos analisar estruturas de poder, compreender diversas visões de mundo e tomar decisões mais fundamentadas. Para Paulo Freire, a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo em nossa prática consciente, estendendo lá o assunto que eu falei anteriormente sobre Paulo Freire. Então isso promove uma ampliação cultural. Ao ler, as pessoas têm acesso a diferentes culturas, ideias, experiências, o que é crucial em um mundo globalizado. É como eu digo, você viaja um pouco. A leitura é uma ferramenta poderosa para construir pontes em culturas variadas e promover o respeito às diferenças. Ainda dentro da antropologia e sociologia, a leitura como prática cultural. O Roger Chartier, de uma publicação de 1994, ele é um historiador e um antropólogo, ele analisa a leitura como uma construção social, variando conforme contextos culturais. Isso é muito importante também. Inclusive existem algumas civilizações, alguns países, algumas culturas em que se privilegia a leitura por alguns motivos. Inclusive algumas são leituras religiosas, não sei se são necessariamente coisas que instrui bastante, mas de qualquer forma é o hábito de você ler e se inteirar daquilo ali. Em sociedades com forte tradição oral, a escrita e a leitura assumem papéis distintos. Tem conhecimentos que na antiguidade que se passavam oralmente. Os caras tinham que fazer uso de uma memória, de uma prática para guardar aquilo, porque os conhecimentos eram passados oralmente. Com o advento de grafar, né, de grafar os fonemas, de arrumar
uma simbologia que constituísse fonemas, palavras, etc., formasse palavras e pudesse ser grafado aquilo ali, passou a ser a leitura. Então, a prática oral e a prática escrita são práticas distintas. A leitura, ela deixa grafado uma coisa, você pode recorrer ao texto toda hora, você pode ver o texto pregresso para você poder entender o atual e se preparar para o que vem pela frente. Então, a leitura ela é muito construtiva, né? O sociólogo Pierre Bourdieu, de uma publicação de 1979, ele discute como o acesso à leitura está ligado ao capital cultural, influenciando a mobilidade social. Quando a pessoa tem capacidade de leitura, ela se forma com mais cultura, e isso influencia a sua mobilidade em termos de mobilidade social, ou seja, você consegue ganhar algum respeito, você consegue fazer concursos, você consegue se projetar na sua profissão, mesmo que você tenha uma profissão prática, mas se você for capaz de ler sobre aquilo, entender um pouco mais, fazer cursos, ler manuais, ler projetos, ler alguma coisa na sua profissão que amplifique seu conhecimento, que abra outras janelas. E assim ela influencia a sua mobilidade social. Você pode melhorar, você pode se tornar especialista, pode se tornar um cara mais versado naquilo ali, você pode virar referência. Povos com maior incentivo à leitura tendem a ter maior igualdade educacional. Isso é muito importante, porque a igualdade educacional ela eleva o padrão da sociedade, que por sua vez produz um país mais culto, um país mais com capacidade de profundidade. Aí você vai eleger melhores representantes, você vai ter interlocuções melhores com seus pares, as coisas vão ser compreendidas mais dentro do aspecto das ciências, da cultura de uma forma geral. Você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais ponderação, você vai ter onde se calcar para poder dar a sua opinião, mudar de opinião ou processar alguma coisa. Mas por que a leitura é importante para estudantes, para todos? Bom, vamos ver agora outros enfoques. Desenvolvimento cognitivo e acadêmico. A leitura frequentemente amplia vocabulário, compreensão e influência verbal, transferindo-se para o melhor desempenho escolar em todas as disciplinas, em todas as séries, principalmente nas séries mais para frente, né? O ensino superior e tal. A leitura frequentemente amplia vocabulário, compreensão, influência verbal, transferindo-se para o melhor desempenho escolar em todas as disciplinas. Pesquisas comparativas mostram que crianças que leem por prazer fora da escola têm notas mais altas e melhor desempenho em leitura. Isso é interessante. Como é que as pessoas leem por prazer fora da escola? Quando elas são incentivadas dentro de casa. Às vezes a pessoa tem uma vontade de ler, às vezes ela não tem. Você tem que incentivar. E se ela tem, é mais fácil você incentivar. Se ela não tem, você tem que provocar, né? Saúde mental e saúde emocional. A leitura reduz níveis de estresse em até 68% após poucos minutos de leitura, quando você está relaxado lendo aquilo ali concentrado, segundo o estudo da Sussex, que é um instituto se não me engano, da Inglaterra. Intervenções com leitura de histórias entre adolescentes demonstram melhora significativa em bem-estar, felicidade, otimismo, além de redução de depressão, ansiedade e a sensação de conhecimento. E a fala, você se torna mais fluido na fala, tá? Nas escolas tem um pessoal que passa assim, são os contadores de história, é muito interessante, eles ficam contando histórias baseadas em livros, falam de livros. Existe uma coisa chamada biblioterapia, é usar a literatura para promover bem-estar emocional e vem recebendo uma atenção crescente. Mas nesse mundo muito digital que nós vivemos, isso tem que ser provocado, as pessoas têm que ser instadas a fazer isso. Esperar que as pessoas vão procurar livros ao invés de procurar telas, porque a tela é viciante, a tela é muito rápida, a tela traz cores, ela traz motivos, ela distrai, ela não exige tanto foco. Então a tela, de certa forma, ela destrabalha o que é importante para você. Então a tela é um recurso muito importante que nós arrumamos,
mas ela não pode ser a finalidade, ela tem que ser um meio de passagem. A tela é como se fosse um sinal de trânsito, não é para você ficar olhando para ele, é para você ver ele e seguir em frente, né? A tela são sinais, né? As imagens são sinais que se perdem. Se você não construir uma memória, aquilo ali deixa de ser significado para você. Então, por isso que a leitura fixa, firma, amplia, concentra, te dá foco, te dá robustez de personalidade, te dá robustez de conhecimento. Não é só saber das coisas, é conhecer. Conhecer é difícil de saber. Eu posso falar para você que existe um edifício. Você sabe disso. Agora, você conhece um edifício, você conhece aquele edifício, você sabe como é que ele foi construído, quem que abriga aquilo ali, onde é que ele está situado, qual que é a estrutura dele, se ele é bem construído, se ele é mal construído, se ele tem um partido dentro de casa bom, se ele tem um partido ruim, se ele tem valor, se aquela localidade ali tem valor, se aquele terreno tem valor, se aquele apartamento daquela forma, daquele lugar, com aquela vista, com aquela capacidade de iluminação tem valor. Quer dizer, tudo isso são leituras essenciais. Isso chama-se conhecimento. Saber de uma coisa não é ter conhecimento sobre ela. Empatia, inteligência emocional e habilidades sociais. A leitura de ficção estimula a teoria da mente, que é a capacidade de entender emoções alheias ou até jogos e pensamentos que não existem odiernamente. Você consegue imaginar um mundo diferente, se for o caso, favorecendo inclusive a empatia, porque você vê personagens diferentes, às vezes completamente diferentes de você, de localidades diferentes que não existem, mas que podem existir ou que poderiam vir a existir. Então é uma forma de você criar empatia, de você imaginar algo a respeito de alguém, de seus sentimentos. Tais habilidades emocionais contribuem para as relações interpessoais mais saudáveis. A leitura promove uma proteção cerebral e, segundo alguns autores, longevidade. Os leitores regulares tendem a ter melhor reserva cognitiva, com impacto na prevenção de demências e declínio mental. Olha bem, a demência e as doenças neurodegenerativas e o declínio mental da idade são coisas que a gente não consegue muito se livrar. A demência é uma degeneração. Se você for propenso à degeneração, possivelmente você terá, ou a teria. Mas você tem condição de, usando o seu cérebro, estimulando o seu cérebro. Quando você está usando o cérebro, você tá fazendo o sangue correr ali, ele está sendo alimentado, você está criando sinapses. Então, o declínio mental e até a demência é a perda. Se você força, batalha, lê, estuda, entende, está sempre curioso, procurando, atento, você está criando conexões. E criando conexões, se você perder, a sua perda será muito menor comparativamente do que aqueles que ficarem estagnados, achando que já sabe tudo, não quer ler nada, só vê telinha, assiste TV, vai dormir, levanta, não procura saber, não procura o conhecimento, não cria sinapse. Quando vir o momento da perda, o material perdido é maior do que o material ganho. Então, favorece o declínio e a demência, ok? Então, o leitor regular, ele impede. O grande impacto disso é a prevenção contra a demência e declínios. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que pessoas que leem mais de 30 minutos por dia têm probabilidade reduzida de mortalidade em cerca de 23% ao longo de 12 anos. Por quê? Porque as demências, as doenças degenerativas, elas acabam... o organismo que depende do cérebro para estar afiado, para estar se reconstituindo, para estar se mantendo, ele depende de um cérebro azeitado, um cérebro que é irrigado, né? E se você fica parado, assim como o músculo, se você fica parado, a sua tendência de perda é grande. Isso onera o seu organismo, né? E você pode perder a vida. Esse dado aqui é um dado meio esquisito, mas eu vou aceitá-lo como pesquisa. Literacia, pensamento crítico e cidadania. A leitura amplia repertório, né? Inclusive criativo. Favorece visão crítica, desenvolvimento cultural e desenvolvimento social. As sociedades com elevado hábito de leitura tendem a apresentar maior desenvolvimento econômico e social. Povos no mundo que mais leem e a importância atribuída à prática. Olha bem, aqui eu tenho vários rankings, né?
e de várias épocas, né? Então, por exemplo, historicamente o ranking vinha sendo dessa forma. A importância da leitura é reconhecida globalmente, embora os hábitos variem consideravelmente. De acordo com as pesquisas, alguns países que mais dedicam tempo à leitura são, em primeiro lugar, vinha sendo a Índia, parece que ainda é. Desde 2005, a média era de 10 horas e 42 minutos semanais dedicados à leitura. A Tailândia, China e Filipinas também destacam-se na Ásia, demonstrando uma forte cultura de leitura. O Egito, República Tcheca, a Rússia, Suécia, Noruega figuram entre os primeiros lugares, evidenciando uma valorização de leitura em diferentes contextos culturais. Esses países geralmente vinham e ainda vêm vendo a leitura como um meio essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo, a aquisição de conhecimento e a melhoria da educação e também progresso social. Mas muitos deles há um forte investimento em bibliotecas, né? O que redunda que você vai ler mais se você tiver investimento. Programas de incentivo à leitura, né? Se você incentiva, você vai ter mais leitura, e a própria cultura familiar, que tem muito a ver com a civilização, com a maneira como é a cultura daquele povo, né? Que valoriza livro desde cedo. A leitura é percebida como um caminho para a ascensão social, né? O aprimoramento profissional e o enriquecimento cultural. Então você pode ver aqui, ó, são países lá: Índia, Tailândia, China, Filipinas, Egito, República Tcheca, Rússia, Noruega, Suécia, os países nórdicos de uma maneira geral, Dinamarca, né? Ainda que a gente não tenha os dados, mas é sabido por quase todas as pesquisas que eles sempre apareceram na frente. Agora, o brasileiro em particular. Brasileiro, eu peguei vários trechos aqui de várias pesquisas, algumas mais antigas, né? A média do brasileiro de leitura são 2,6 livros por ano, tá? Os canadenses já tiveram médias de 21 livros por ano, a Índia já teve média de 17 livros por ano, o próprio Estados Unidos já teve média de 16 livros por ano, México e vários países. O Brasil tem 2,6 livros por ano por pessoa. Alguns adultos leem uma média de 5 livros, né? O pessoal mais adulto, mas essa é a média das pessoas, de uma maneira geral, desde estudantes até adultos, até mais velhos, a média de 2,6 livros é uma média baixa. Comentários dos leitores brasileiros apontam fatores da média baixa. Custo elevado dos livros, escolas sem incentivo cultural, isso é muito perigoso. Antigamente, na minha época de estudante, pouco tempo depois, todas as escolas tinham bibliotecas. Hoje você não encontra, as cidades tinham bibliotecas. Hoje está difícil. Então, escola sem incentivo cultural, com um consumo digital predominante. O consumo digital não favorece leitura focada. Pesquisas indicam baixa presença de bibliotecas em escolas, principalmente as públicas. Incentivo à leitura em muitas escolas latino-americanas é baixo, né? Assim, o cenário do Brasil da leitura apresenta desafios, embora existam iniciativas, reconhecimento da importância da leitura que todo mundo reconhece. Os índices ainda são baixos em comparação com outros países, mesmo países às vezes não tão desenvolvidos. Hábitos de leitura. Em termos de tempo dedicado à leitura, o Brasil fica significativamente abaixo da média de países como Índia, por exemplo, China, Canadá, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Alemanha. Pesquisas indicam que o brasileiro lê em média, China inclusive, lê em média cerca de 2,6 livros por ano, que eu já mencionei, enquanto os canadenses, por exemplo, leem 12, mas já chegaram até a 21. Existe uma disparidade de dados. Alguns lugares aqui estão dizendo que eles leem média 21. Essa pesquisa aqui do YouGov, de 2024, apontou que a leitura média dos canadenses chega a 12. Eu acho que é um pouquinho mais, mas tudo bem. Mas a YouGov também apontou que 39,4% dos latino-americanos, isso inclui o Brasil, se consideram leitores ávidos ou regulares. E uma grande maioria diz que lê, 55,4%, diz que lê ocasionalmente ou esporadicamente. Eu acho que esse dado aí, ele está meio defasado,
Porque depois do advento da digitalidade, esses dados devem ter caído. Caiu no mundo inteiro, né? Fatores de desencorajamento. O afastamento da leitura no Brasil pode ser atribuído a fatores como concorrência com mídias digitais, principalmente o uso excessivo de redes sociais, de streaming, compete diretamente com o tempo dedicado à leitura, especialmente entre os mais jovens, mas também entre os mais velhos. Pesquisas de Harvard indicam que a constante absorção de informações digitais reduz a capacidade de manter a atenção e foco e prejudica o processamento cognitivo e, portanto, você tem mais dificuldade de pegar um livro. Mesmo pessoas que eram leitores contumazes já estão admitindo que sentem um pouco mais de dificuldade de arrumar um tempo e de ficar focado lendo um livro. Acesso a custo, né? Acesso e custo. Acesso a livros de qualidade ainda é um desafio em muitas regiões do Brasil e o custo pode ser uma barreira. Incentivo na educação. Embora haja reconhecimento da importância, a efetividade de estratégias de incentivo à leitura nas escolas ainda pode ser aprimorada, com alguns professores ainda preferindo abordagens mais simplistas de interpretação, porque de repente eles próprios não leem muito. E tem o aspecto cultura familiar. Incentivo à leitura no ambiente familiar nem sempre é tão presente quanto em países com altos índices de leitura. Olha bem, eu sou um cara mais velho. Na minha família, meu pai tinha hábito de ler sempre, estava sempre lendo perto de mim. Lia jornal inteiro, lia uma publicação que eu não gostava muito, chamava Seleções, ainda existe até hoje. E de vez em quando ele pegava um livro para ler, assim, tal. Mas lá em casa tinha livros e eu tinha hábito, então eu pegava livro e ia lendo. Minha irmã ganhava livro, ela não lia, eu lia. E eu ia na casa das outras pessoas que tinham livro, não lia, eu pegava emprestado e lia. Então assim eu fui lendo, hoje eu sou habitué de livro. Eu tive uma certa cultura familiar, mas eu notava que a cultura familiar aqui não era propriamente de livros. A gente não tinha muitos livros em casa, mesmo na minha geração. Nas gerações que passaram, as gerações dos meus filhos, começaram a ter um pouco mais de livros. Meus filhos, por exemplo, tiveram o hábito de puxar livro, de pegar livro para ler. Eu e minha mulher temos esse hábito, né? Mas os colegas deles, pelo menos da escola que eles estudavam, eram leitores, porque a escola incentivava. Eu dava aula nessa escola também. Outras escolas você tinha que fazer um pouco mais de força para os caras lerem. Às vezes você chegava lá com uma revista, que era própria para jovens, você lia, eles falavam que o texto estava difícil. Então eu forçava a barra e lia o texto. Eu dava aula de área de exatas, né? Mas mesmo assim eu lia texto científico para provocar os meninos para ler, ou para saber se eles estavam entendendo aquilo ali. Então, a cultura familiar no Brasil não favorece muito. Nós teríamos que cultivar isso aí, porque o Brasil é uma série de pessoas, de etnias completamente díspares, né? A gente vem das culturas orais indígenas, das culturas orais dos negros que vieram da África, a gente veio do pragmatismo dos europeus que caíram aqui, que talvez não tivessem uma necessidade, uma capacidade ou a vontade de se aprofundar. Depois, quando se formou a sociedade brasileira, ela foi um conjunto de pessoas que não tinham assim, hábitos de se aprofundar nas coisas, mas mesmo assim criamos universidades, criamos escolas, começaram a aparecer os leitores, as pessoas cultas, e vieram gente de fora, e as famílias que vieram de fora, que subiam na vida aqui, queriam educar seus filhos, então achavam que livro era importante, então criou-se uma cultura, uma pequena cultura, mas essa cultura foi pequena devido à nossa formação, provavelmente. Como nós somos uma sociedade nova, isso custa para se aculturar. Com o advento da digitalidade, a gente teve um corte nisso aí. Até países que liam muito perderam uma quantidade de leitores para as mídias, para as redes, para as plataformas. E isso tem sido prejudicial à humanidade. Quer dizer, que temos que formalizar novamente a competência, já dentro das escolas e dentro das casas, a competência do indivíduo desenvolver a vontade de ler e ganhar conhecimento com isso. Apesar dos desafios, a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, que é o Instituto ProLivro,
é dada uma importante fonte de dados sobre hábitos e comportamento do leitor brasileiro, mostrando que, embora o número de leitores possa variar, a compreensão da relevância da leitura para a formação de indivíduos na nossa sociedade, para formar uma sociedade mais crítica e desenvolvida, continua sendo uma pauta importante. O país tem isso em mente, isso é importante, sabe? A gente não perdeu de vista isso aí. Quer dizer, nós temos uma tendência a nos aculturar, é só fazer um esforço. Em suma, a leitura é um ato complexo, é multifacetado, ela nutre o intelecto, aprimora as emoções, ela fortalece os laços sociais. Seu papel é insubstituível na formação de cidadãos conscientes, cidadãos críticos, cidadãos capazes de transformar a si próprios e o mundo ao seu redor. O desafio para o Brasil e para outras nações com índices de leitura mais baixos é criar um ecossistema que não apenas reconheça essa importância, mas que a promova ativamente em todos os níveis da sociedade. Olha bem, desafios e avanços no Brasil. Essa pesquisa que eu falei de 2022, Retratos do Brasil, ela confirmou que o brasileiro realmente lê em média 2,6 livros ao ano, considerando obras inteiras, né? Se lê metade de um livro, não é ler o livro, né? 48% da população não lê livros, alegando falta de tempo ou até de interesse. Entre os leitores, a maioria são mulheres e jovens em idade escolar. Veja bem, interessante isso. Problemas estruturais já mencionados: falta de acesso a bibliotecas, muitas escolas públicas não têm acervos atualizados, baixo investimento em educação. O Brasil gasta 6% do PIB apenas com educação, que é muito abaixo da média dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Desigualdade social: as famílias de baixa renda têm menos acesso a livros não didáticos. E agora, existem iniciativas positivas? Sim. Tem programas como Leia para uma Criança, da Fundação Itaú, que distribui milhões de livros gratuitamente. Tem feiras literárias como as Flips, a Bienal do Livro, que aumenta o interesse por leitura, provoca as pessoas, chama atenção. Projetos de lei tentam reduzir impostos sobre o livro para baratear acesso. No Brasil, o Rio de Janeiro foi nomeada a Capital Mundial do Livro em 2024 pela Unesco, destacando projetos de incentivo à leitura. Universidade Brasileira, como a PUC do Rio Grande do Sul, estuda o impacto socioemocional e acadêmico de leitura e promove a leitura e incentiva, estimula e tal. Fazem estudos, publicam. Então, países que mais leem. Olha, os Estados Unidos aparecem aqui no ano de 2024, 2025, com uma média de 17 livros ao ano, contra 11 livros de dados de anos anteriores. A Índia continua com uma quantidade de horas muito alta de leitura, 16 livros. Eu acho que existe um empate técnico aí entre os Estados Unidos e a Índia. O Reino Unido, 15 livros, considero que está mais ou menos na mesma média. França com 14, Itália com 13, Canadá com 12, Rússia, Austrália, Espanha e Holanda com outros valores aproximados. No caso do Brasil, considerando a média de todos os cidadãos entre jovens e adultos, essa média se mantém em 2,6 livros per capita por ano, mesmo considerando os dados recentes, o que parece não ter aumentado quando as pesquisas falavam que era 1,8 a 2 livros por ano. Então nós estamos na média aí de 2,6, eu acho que isso não mudou muito não. Na União Europeia, 52,8% das pessoas acima de 16 anos leram pelo menos um livro nesses últimos 12 meses passados, pesquisa atual, com maior participação de mulheres e jovens. Alguns destaques culturais: a Islândia, notória, maior número de livrarias per capita, alta produção literária, um fenômeno cultural chamado Christmas Book Flood. O países nórdicos como Finlândia, Dinamarca, Noruega e o centro da Europa e Báltico como Luxemburgo e Estônia, respectivamente, são também líderes eventuais de leitura per capita. Alguns outros institutos dizem sobre os que mais leem do mundo. O World Culture Score Index e pesquisas da OCDE mostram que os países com maior índice de leitura, vem a Índia outra vez, com uma média de 10,7 horas por semana, devido ao grande número de estudantes e tradição educacional. A Tailândia, 9,4, a China, 8,8 horas, isso por semana, tá? A Finlândia, 7,5 horas, Noruega, Suécia, Hungria, República Tcheca, países europeus com tradição literária forte e alto
IDH leem também com a quantidade de horas por semana grande. Nesses locais, a leitura é vista como um pilar do desenvolvimento nacional, com políticas públicas que incentivam bibliotecas comunitárias e acesso gratuito a livros. Isso também é muito importante. Outra coisa, quando a gente fala aqui de horas por semanais lidas, é de livros, não é de tela. Bom, conclusão. Benefícios e impactos. O benefício cognitivo e aprendizado. Impacto, progresso escolar, vocabulário e atenção. Benefício, saúde mental. Impacto, redução de estresse, mais bem-estar. Benefício emocional e social. Impacto, empatia, inteligência afetiva. Benefício, prevenção cognitiva. Impacto, diminuição de risco de demências, de Alzheimer, etc. Declínios, né? E benefício social e econômico. Impacto na alfabetização cultural, no crescimento nacional. Levando tudo isso em conta, fica claro que a leitura é essencial, não apenas como ferramenta de conhecimento, mas também como um veículo de saúde mental, desenvolvimento pessoal, social e econômico. Para o Brasil, é urgente fortalecer políticas públicas, reduzir o custo dos livros, melhorar a infraestrutura escolar, criar ambientes culturais que promovam o prazer da leitura, que é essencial para a formação de cidadãos mais críticos, informados e empáticos. E por que a leitura é essencial? No resumo do resumo, a gente pode dizer o seguinte: amplia o conhecimento e senso crítico, Freire e Vygotsky. Desenvolve habilidades cognitivas e emocionais, Marianne Wolf Stanovich. Promove a inclusão social e cultural, Bourdieu e Chartier. Bom, gente, chegamos ao final. Enquanto países como Finlândia e China investem maciçamente na formação de leitores, o Brasil patina, ainda enfrenta desafios estruturais. A solução passa por políticas públicas eficientes, incentivo familiar e valorização da leitura como prática transformadora. Mas é claro que a família, para incentivar, ela tem que ter esse culturamento também. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Essa pesquisa demonstra que a leitura não é apenas um hábito, é uma ferramenta de transformação individual e coletiva. Temos aqui vários autores aqui, várias coisas, vários sites, portais da PUC, infobooks, e tem muita coisa aqui, mas muita coisa mesmo. Muita coisa da Wikipédia também, tem um site aqui chamado Reddit. Depois tem Freire, Vygotsky, Marianne Wolf, Bourdieu, Chartier e uma infinidade aqui de pesquisas. Como isso aqui foi lido em autores e portais, em institutos e algumas pesquisas científicas poucas, não é uma pesquisa densa, tá? Por isso que aparecem coisas meio díspares aqui. Eu vou te agradecer a sua atenção, espero que você tenha gostado desse programa, passe ele para frente, deixa seu comentário, deixa seu like, interage comigo, dá uma força aí para o canal, assina o canal, chama a atenção das outras pessoas para esse canal, porque eu trato de assuntos muito diferenciados e sempre tentando aculturar assuntos de vários matizes e de várias partes da cultura geral. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.